capítulo 2. 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 42, irmãos. Capítulo 2, versículo 42. Muitas igrejas, irmão João Cândido sempre fala, né? Muitas igrejas os falsos mestres se infiltram com facilidade. Sabe por que muitas igrejas os falsos mestres se infiltram com facilidade? As heresias se infiltram com facilidade justamente por isso. Porque são igrejas que não estão alicerçadas na palavra de Deus, no ensinamento bíblico. São igrejas que rejeitam, que desprezam a palavra. Aí o falso mestre entra e ele introduz a doutrina que ele quer e são levados por qualquer falso vento de doutrina, como diz a Bíblia. Mas uma igreja, irmãos, alicerçada na palavra, embasada na palavra de Deus, uma igreja que valoriza a palavra, o ensinamento bíblico, esta igreja o falso mestre não entra. Nesta igreja o falso mestre pode até tentar, mas ele será desmascarado e envergonhado. Aleluia. A heresia não permanecerá. Por isso, irmãos, nós temos que nos alicerçar na palavra de Deus, que é a bússola para a nossa vida, e por ela chegaremos às mansões celestiais. Amém? Diz aqui, irmãos, em Atos 2:42. Todos os irmãos que encontraram o livro de Atos dos Apóstolos. Amém. Diz assim, irmãos, capítulo 2, versículo 42. Diz assim, ó: e todos os dias perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos ler de novo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? Pode ser sentar, irmão, vou ser breve aqui. Mas tem que ser fiel também àquilo que Deus colocou no meu coração e alimentar a igreja e edificar a fé dos irmãos por intermédio da palavra de Deus. Assim como o corpo físico precisa ser alimentado. Pode se sentar, irmão, por gentileza. Para se manter de pé, a vida espiritual do crente também. Na verdade, a vida espiritual do cristão é alimentada, fortalecida pela palavra de Deus. A palavra do Senhor é o alimento da nossa alma. A palavra do Senhor é o alimento da fé cristã. O apóstolo Paulo, irmãos, em Romanos capítulo 10, versículo 17, Paulo, ele enfatiza a igreja de Roma, dizendo que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, por meio da palavra de Deus, a nossa fé, meus irmãos, é fortalecida. Por meio da palavra de Deus, a nossa fé é acrescentada, é multiplicada. Então, nessa noite, uma vez mais, quando nos reunimos para ouvir a palavra de Deus, a nossa fé automaticamente está sendo fortalecida, está sendo renovada. Não é fácil. Muitas vezes o ponteiro da nossa fé está lá embaixo, porque é uma luta diária que travamos contra seres espirituais da maldade nas regiões celestiais, conforme Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante, Paulo está dizendo aos irmãos Efésios: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revistam-se de toda a armadura de Deus. E Paulo vai dizer aos Efésios: sabe por que eu estou dizendo para você fortalecer-se no Senhor? Sabe por que eu estou dizendo para você revestir-se de toda a armadura de Deus? Porque a nossa luta, diz a Bíblia, em Efésios 6,12, não é contra a carne e nem o sangue. Ou seja, a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não é contra o nosso próximo, contra o nosso semelhante, contra alguém de carne e osso como nós. Paulo deixa bem claro que a nossa luta diária, que a nossa batalha que travamos, acontece no âmbito, na atmosfera do mundo espiritual, que é real, que existe, assim como também os demônios existem, Deus existe, e é uma luta diária que travamos. Somos bombardeados de todos os lados, somos bombardeados de diversas formas. Por isso o pastor Pedro também alerta a igreja dizendo: sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, o vosso inimigo, Satanás, ele anda ao vosso derredor, e ele não está brincando convosco, mas ele está rugindo como leão, e ele está buscando a quem possa tragar. Veja bem, meus irmãos, quando o pastor Pedro diz para a igreja ser sóbrio e vigiai, são duas coisas diferentes. Quando ele diz ser sóbrio, é com relação ao cuidado que temos que ter com nós mesmos. E quando ele diz vigiai, é com relação aos ataques externos, o bombardeio que vem de fora,
E só será possível encararmos, enfrentarmos e vencermos esse bombardeio das trevas se nós seguirmos a receita que Paulo está nos dando, fortalecer o Senhor, na força do seu poder, nos revestindo de toda a armadura espiritual. Nessa noite nós não viemos aqui brincar de culto. Nessa noite nós não viemos aqui por rotina, por mais 1h30 ficarmos aqui dentro, e não viemos aqui por costume essa noite. Não viemos apenas assistir um culto essa noite. Nós vamos aqui prestar um culto àquele que está sentado no seu trono de glória, nos mais altos céus, e é digno de ser louvado, aclamado, bendito e glorificado. Glória! A Bíblia Sagrada, então, meus queridos irmãos, essa noite, a palavra que eu li com os irmãos, o versículo lido, está no contexto do capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Eu sempre gosto de dizer, o segundo nome pelo qual o livro de Atos dos Apóstolos é conhecido, ou é chamado, é Atos do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos também é chamado de Atos do Espírito Santo. E o porquê Atos dos Apóstolos é chamado de Atos do Espírito Santo? Obviamente, os milagres que os apóstolos operaram, as curas, os prodígios que os apóstolos realizaram, não foi por seu próprio poder, mas com certeza pelo poder do Espírito Santo que habitava na vida deles. A Bíblia Sagrada diz em Atos 1:8, Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele está no pé do Monte das Oliveiras, dando as últimas instruções aos seus discípulos. E a Bíblia diz que de repente Jesus se eleva à vista dos olhos dele, e eles estão literalmente olhando Jesus ser assunto aos céus, e enquanto Jesus está subindo, dois varões se posicionam ao lado dele, uma à esquerda, outra à direita, e os varões galileus estão olhando com o olhar fito nos céus, e aqueles dois varões, que eram dois anjos, lançam para eles uma exclamação dizendo: varões galileus, e todos os habitantes de Jerusalém, estáis certos de uma coisa, da mesma forma que vocês estão vendo, da mesma forma que vossos olhos estão contemplando Jesus subir aos céus, escreva na tua agenda, um dia ele vai voltar de novo. Um dia glória! Ele vai voltar novamente. Aleluia! Atos dos Apóstolos, também chamado de Atos do Espírito Santo. O protagonista principal do livro de Atos dos Apóstolos não foi Pedro, que através do poder sobrenatural do Espírito Santo na sua vida, ele e João levantaram o coxo na Porta Formosa. O protagonista, o personagem principal do livro de Atos dos Apóstolos não foi Pedro, meus irmãos, que no seu primeiro sermão, no dia do Pentecostes, ganhou 3.000 almas para Jesus. O protagonista, o personagem principal do livro de Atos dos Apóstolos não foi Pedro, que até mesmo por intermédio da sua sombra, Deus curava os enfermos. O protagonista, ou o personagem principal do livro de Atos dos Apóstolos não foi Estevão, embora fosse exímio pregador, cheio do Espírito Santo, o maior diácono dentre os homens e o primeiro mártir da igreja, o primeiro a morrer por amor à fé em Jesus Cristo. O protagonista, o personagem principal do livro de Atos dos Apóstolos também não foi Filipe. Em Atos 8:26, o grande evangelista que foi à estrada pregar para o eunuco que vinha vindo na sua carruagem e o ganhou para Jesus. O protagonista, o personagem principal do livro de Atos dos Apóstolos não foi nenhum destes que eu mencionei, os irmãos, mas nós sabemos que o protagonista, o personagem principal do livro de Atos dos Apóstolos e da obra missionária é o Espírito Santo de Deus. O versículo lido com os irmãos esta noite está no contexto do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Se você chegar na sua casa e você ler o livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 2 minuciosamente, se você ler detalhadamente, você vai ter uma compreensão mais ampla referente a este versículo lido. Mas aqui esta noite eu não tenho tempo para explainar aqui 42 versículos minuciosamente à igreja, mas eu vou fazer um apanhado, um resumo, e vou transmitir aos irmãos o que o Espírito está trazendo no meu coração. Quando eu olho para o versículo de número 42, eu vejo aqui uma igreja fiel, eu vejo aqui uma igreja temente a Deus. Nós temos aqui uma igreja que servia a Deus de coração. Nós temos aqui uma igreja que se doou para Deus sem reserva. Nós temos aqui uma igreja que não visava disputa, que não visava discórdia, que não visava holofote, que não visava aplauso humano.
claro que o irmão João Campos leu aqui essa noite se encaixa perfeitamente neste texto. Na igreja de Corinto uns dizia: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefa. E Paulo, usado pelo Espírito Santo, interroga os irmãos dizendo: por acaso foi Paulo que morreu por vocês? Ei, meu querido irmão, hoje ainda quando saía de casa eu falava com a minha esposa: o pastor não tem que ser bajulado, obviamente. O pastor não tem que ser idolatrado, obviamente. Não é pecado admirar o homem de Deus. Não é pecado se espelhar no homem de Deus. Eu admiro inúmeros homens de Deus. Eu respeito inúmeros homens e santos homens de Deus. E aprendo muito com eles. Não é pecado se espelhar em alguém. O apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo não disse à igreja: sejam meus imitadores, ponto final. Ele diz: sede meu imitador, como eu me esforço para imitar Cristo, o Filho de Deus. É pecado admirar alguém, é pecado idolatrar alguém, porque a glória não é do homem, a glória pertence Glória a Deus. mais usado Glória a que ele Deus. seja, mais instrumentalizado que ele seja, ele não passa de voz cinza na presença do Deus Todo-Poderoso. Meu Jesus. Excelência do poder não Aleluia. está no vaso de ouro, não está no vaso de prata. Ela habita no vaso de Aleluia. prata, para que a glória seja de Deus e não nossa. Glória. Aleluia. A Bíblia diz que a igreja primitiva, ou a primeira igreja da era apostólica, ela nasce no dia de Pentecostes. É no Pentecostes, então, assim, é que nasce a igreja do Senhor. A Bíblia diz em Atos capítulo 2 que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, Pentecostes é uma palavra grega que quer dizer 50, referente ao numeral 50, porque Pentecostes era uma festa realizada 50 dias após a Páscoa, que também era uma outra festa. Meu Deus. Páscoa significa peça em hebraico e significa passar por cima. Meu Deus. No sentido de livrar, guardar, preservar, referência à praga dos primogênitos que Deus lançou no Egito, poupando os filhos dos israelitas, que Deus mandou eles marcar e aspergir o umbral da porta com sangue, e o anjo da morte passava de largo, porque a marca do sangue estava no umbral da porta. Glória a Deus. O povo judeu é muito festivo, mas Deus escolhe o dia do Pentecostes, ou a festa das colheitas. Existiam outras festas: a festa da lua nova, a festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos. Em Atos 2 diz que Deus escolhe o dia da festa do Pentecostes, a festa das colheitas, das primícias, onde os primeiros frutos eram colhidos, apresentados a Deus, porque assim o povo acreditava que se eles entregassem primeiramente a Deus, o resto da colheita estava garantido. Aleluia. Então Deus escolhe justamente o dia da festa do Pentecostes. Era uma promessa feita por Jesus. Lucas 24:49, Jesus disse: ficai na cidade de Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos de poder. Meu Deus, abaixo. Que eu já recitei aos irmãos, Jesus corrobora essa promessa antes de ser assunto aos céus. No pé do Monte das Oliveiras, ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E quando a virtude do Espírito Santo vier sobre vós, ela vos capacitará, ela vos habilitará a serem minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Não existe igreja missionária sem o poder do Espírito Santo. Não existe salvação sem a virtude do Espírito Santo. É Ele quem convence, é Ele quem regenera, é Ele quem alcança os perdidos. A Bíblia diz então em Atos 2 que eles estavam reunidos no cenáculo em oração, 120 irmãos aguardando a descida do Espírito Santo, e eles estão ali no cenáculo orando, prostrado, aquebrantado, crendo na promessa de Jesus, que o Espírito Santo seria derramado. A Bíblia nos diz então, meus irmãos, que de repente, de forma súbita, de forma surpreendente, enquanto eles estão reunidos orando, glória, como nós
nós estamos aqui adorando a Deus em espírito e em verdade, a Bíblia diz que de repente um som como de um vento impetuoso e veemente adentrou os irmãos para aquele cenáculo lá dentro. Um som como de um vento impetuoso e veemente. Vento é símbolo do Espírito Santo de Deus. Sabe por que o vento é símbolo do Espírito Santo de Deus? Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, o vento sopra onde quer, você só ouve a voz dele, mas você não sabe para onde ele vai, você não sabe de onde ele vem. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Vento é símbolo do Espírito. Lá em Ezequiel 37, quando o profeta está no meio daquele vale de ossos e ele libera a palavra profética, a Bíblia diz que Deus soprou um vento, varreu a morte daquele vale e levantou um exército poderoso na superfície do vale. A Bíblia diz que Jesus, certa feita, ele soprou sobre os discípulos dizendo: recebei o Espírito Santo. Vento é símbolo do amado, do amigo Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que no cenáculo, no dia do Pentecostes, meus irmãos, em seguida que o vento entra, aparece outro símbolo do Espírito Santo. E qual é esse outro símbolo do Espírito Santo? A Bíblia diz que foram vistas entre eles línguas como que de fogo. Línguas como que de fogo, que pousou uma sobre cada um. Os 120 irmãos que lá estavam reunidos. Fogo também é símbolo do Espírito Santo. E eu vou dizer-lhes a questão: um dos motivos pelo qual o fogo é símbolo do Espírito Santo. O fogo tem basicamente pelo menos 3 funções: ele ilumina, ele aquece e ele purifica. Por isso o fogo é símbolo do Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo vai te aquecer. Hoje o Espírito Santo vai te iluminar. Hoje o Espírito Santo vai purificar a nossa vida. Aleluia! Deixará o fogo descer aqui dentro dessa noite. Deixará o fogo que desceu para os profetas de Baal. Glória! Aqui dentro dessa noite. A Bíblia diz então, irmãos, que eles estavam reunidos. O fogo entra, uma língua pousa sobre cada um dos 120. Não pousou sobre 60, ou seja, sobre a metade. A língua pousou sobre cada um dos 120. Deus não faz acepção de pessoa. Não existe xodó de Jesus. Não existe predileto de Jesus. Aos olhos do Senhor, todos nós que aqui estamos essa noite somos especiais. Aos olhos do Senhor, todos nós que estamos aqui essa noite valemos a mesma coisa. Jesus não morreu por alguns. Jesus, ele morreu por todos nós. Ele verteu seu sangue por nós. Ei, meu querido, alguém pode olhar para ti e dizer que tu não é especial. Alguém pode olhar para ti de cima para baixo, te menosprezar, mas Deus está dizendo que você é especial. Glória! Você é especial. Você é importante.